Esse esqueleto, encontrado no Indiana, tinha 2,13 metros de altura, mas o que chama a atenção é a palavra horn. Essa caveira tinha chifres. Você acha que conhece todos os segredos da história? Olha que eu acho que não, hein? Arqueologia proibida. Criptozoologia. Criaturas míticas. Ciência oculta. Civilizações perdidas, resetadas. Te convido nesse momento a desenterrar a verdade. Porque a verdade importa. Na live de ontem nós falamos sobre a Tartária, vimos muitos mapas antigos, né? E hoje nós vamos falar sobre os gigantes da Tartária e o grande reset dos gigantes do passado. Será que existem evidências de que haviam homens e mulheres gigantes entre nós de fato? Vamos dar uma olhadinha, já vai deixando seu like, verifica a sua inscrição, se não tiver inscrito aproveita para se inscrever no Além da Nuvem e vambora! Davi e Golias, a bíblica batalha que muitos dizem, né, ser apenas uma história bíblica, principalmente os céticos. Mas e se eu te disser que existem muitas evidências de que de fato gigantes estiveram entre nós? Evidências arqueológicas são muito numerosas em relação a isso. Não apenas gigantes, mas criaturas mitológicas e até mesmo bestiais. Pinturas egípcias, babilônias, maias, incas, astecas, chinesas. São várias as culturas que de fato representam esses seres gigantescos. Gosto muito dessas ilustrações antigas. Observe nessa ilustração homens gigante, com uma mulher gigante, e homens de estatura normal ao lado, pessoas maiores e pessoas menores. Aqui, mais uma vez, mesma situação, pessoas de diferentes estaturas. E não estamos falando de crianças, são adultos normais e adultos maiores. Porque talvez nessa época o padrão de normalidade fosse outro. Outra vez a mesma situação. Pessoas gigantes sendo desenhadas, retratadas, junto com pessoas de tamanho normal, em desenhos antigos. Observe essa aqui. E essa ilustração de Antônio Cauzzi. Aqui uma exibição, né? Um cartaz de uma exibição de um casal gigante. Provavelmente quando eles já estavam sendo extintos, por assim dizer. 8 pés e 33, o equivalente aproximado a 2,43 metros. Enfim, são muitas, né? Como sabemos, as ilustrações que aludem aos gigantes e fazem referência a eles. A quantidade de evidências simplesmente não para. Livros gigantes, objetos gigantes, instrumentos gigantes. Sarcófagos gigantes, armas gigantes, como espadas, livros, enfim. Cinco a 6 metros de altura, reis gigantes no Antigo Egito. Ainda é possível encontrar pessoas que têm traços do gigantismo, né, na atualidade, como essa mulher de 2,08 metros. Observe. Muitas das pessoas mais altas da Terra, né, vêm da China. Curiosamente, antiga região que fez parte da Grande Tartária. Tanto da China quanto outros países asiáticos. Fotos antigas também são numerosas. Essa que você está vendo é Anna Bates, nascida em 1846 e que tinha 2,43 metros de altura. Canadense. Robert Wadlow chegou aos 2,74. Faleceu aos 22 anos. E são muitos os casos, especialmente na antiga Tartária. A misteriosa Tartária que começa a ser redescoberta. Que segredos nos traz essa antiga gigante nação?
Como sabemos, é necessário cavar mais fundo para descobrir o que está oculto. É evidente que estamos vendo uma ilustração artística aqui, neste caso, mas que nos dá uma ideia do quanto pode estar encoberto. O que você acha disso? Deixe seu comentário. É interessante essas pesquisas sobre a Mud Flood, como parece de fato haver uma ocultação de parte das estruturas de muitos prédios, como podemos ver aqui, inclusive prédios que tinham janelas e portas muito grandes, e que uma parte parece estar com a estrutura soterrada. Falamos disso na live, quando começaram a arbitrariamente destruir, demolir tais construções magníficas. Aqui o gigante Machou, numa papelaria na Bélgica. Mas quando falamos em historiografia é necessário falar também em documentos. Esses aqui são apenas alguns dos registros de notícias de ossadas de gigantes que já foram encontrados. Todos noticiados por diversos jornais ao redor do mundo. Essa notícia que você está vendo aqui, de 1940, trata de 3 crânios encontrados em uma praia no Texas, 2 de tamanho normal e um terceiro que tinha o dobro do tamanho. Alegava ser o maior crânio já encontrado. Aqui, por outro lado, nós temos a notícia de um gigante encontrado na cidade de York, Indiana. A pessoa tinha cerca de 9 pés de altura, 2,74 metros. E se você souber que gigantes com chifres já foram encontrados, ou pessoas muito altas e com chifres no esqueleto do crânio já tenham sido encontrados, vamos dar uma olhada. Que tal essa notícia de 1905? Esse esqueleto encontrado no Indiana tinha 2,13 metros de altura, mas o que chama a atenção é a palavra horn. Essa caveira tinha chifres de aproximadamente 1,5 polegadas, que dá aproximadamente 3,8 centímetros cada chifre. E não foi o único, tá? Foi encontrado também no Tennessee, em Ellenwood, um gigante petrificado de 1,93 m de altura. E aqui diz que na parte de cima da cabeça havia 2 chifres, cada um com cerca de 4 polegadas. Ou seja, cerca de 10 centímetros cada chifre. Pesava mais de 200 quilos o esqueleto. E não eram apenas gigantes. Essa imagem que você está vendo aqui foi encontrada na Pensilvânia, quando diversos crânios com chifres foram achados. Em média, os portadores desses crânios tinham 2,10 metros de altura. Isso é uma evidência física, não é teoria da conspiração. É fato, documentado. E outra, os ossos foram datados de cerca do ano de 1200, e há relatos de avistamento dessas criaturas tendo sido vistas ainda vivas na época. Certamente, esse esqueleto com chifres é um dos achados mais impressionantes aí de toda a arqueologia. O site espanhol Mundo Oculto também afirma que grandes museus ocultaram evidências de gigantes de 6 a 12 pés de altura, fêmurs de mais de 1,30 m, sendo que uma média para um homem, por exemplo, de 1,80 m seria 50 centímetros. E teria ocultado aí evidências de gigantes. Aqui nós temos mais um caso, também nos Estados Unidos. O esqueleto de um homem com um chifre foi encontrado por Augustus e James Henning e Leo Ellsworth. Diz que foi enviado para um museu em Washington. Então já vimos esse de 1905, este daqui, e agora esse de 1911 também. São 3 casos em locais diferentes, em anos diferentes. Esqueletos com chifres resetados. Venha conhecer o Instituto Licentia, estudar conosco se você gosta desses assuntos. Instituto Licentia, porque a verdade importa.